no livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 13. Êxodo 14, segundo livro da Bíblia, capítulo 14, versículo 13. Amém? Amém. Amém? Glória a Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo mar em seco. E eis que eu endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército e nos seus carros e cavaleiros. E eis que os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Glória a Deus. Senhor Pai Santo, nessa noite de hoje, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que derrama sobre mim, Senhor, o teu Espírito Santo, Pai, para que eu possa ministrar, Senhor, a tua palavra, Senhor, cheia da graça, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas que toda a sabedoria venha do teu Espírito Santo, Senhor. Que eu seja só um vaso, Senhor, usado, Senhor, da tua graça, Deus. Amém. Meus irmãos, os egípcios, o povo de Israel era escravizado pelos egípcios, segundo os historiadores, cerca de 400 anos. Só que Deus tinha feito uma promessa ao povo de Israel. Deus prometeu que entre o povo de Israel nasceria um líder, um profeta, que ia liderar e salvar o povo da escravidão. E Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Aí nasce Moisés. Glória a Deus. Nasceu o profeta. E exatamente quando Moisés nasceu, o faraó assinou um decreto que todo recém-nascido fosse morto. Todo recém-nascido homem, porque era grande e numerosa a multidão de Israel. E o faraó temeu que os seus escravos se unissem a seus inimigos e viessem a destruir os egípcios. E todo recém-nascido foi sacrificado. Porém, Moisés já nasceu com um propósito. E ele vivia segundo o propósito do Senhor. A mãe de Moisés bota Moisés num cesto e bota no rio. E lá ia Moisés sendo conduzido segundo o propósito. Quem encontra Moisés? A própria filha de Faraó. Porque Deus é grande, Deus é tremendo. A própria filha de Faraó encontra Moisés e toma ele para si. Ela começa a criar Moisés como se ela fosse a própria mãe. A palavra do Senhor vai dizer que ela se encantou por aquele bebê. E Moisés não foi sacrificado como os demais, nascido naquela época. E Moisés cresceu, foi educado no meio dos egípcios. Só que quando ele cresce, ele quer conhecer mais da sua origem, conhecer o seu povo. E ele começa a se apegar ao seu povo e em uma determinada ocasião, Moisés vê um dos seus sendo torturado pelo egípcio. E o sangue dele falou mais alto. Ele matou o homem para salvar o que era seu. Glória a Deus. E quando o faraó descobre que Moisés matou um egípcio, o faraó manda matar Moisés. E Moisés, ao saber que estava sendo perseguido, ele foge. E Moisés chega num povoado, ele conhece uma linda mulher, que tem por nome Zípora. E ele se apaixona enlouquecidamente, se casa e tem 2 filhos. E aí Moisés estava vivendo segundo o seu coração. Teve 2 filhos, estava apaixonado, estava amando. E ele começou a ser pastor de ovelhas, começou a cuidar da ovelha. Mas a palavra do Senhor vai dizer assim, que muito é o desejo no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Aleluia. Moisés está cuidando das ovelhas e o Senhor fala com ele nesse determinado dia. Preste bem atenção.
Moisés já tinha 40 anos e Moisés não conhecia o seu propósito. Não se questione se Deus ainda não te falou qual é o chamado dele para a tua vida. Vai chegar a hora certa, o tempo certo. A palavra do Senhor vai dizer que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E Moisés só foi descobrir o chamado dele com 40 anos. Glória a Deus. E Deus falou para ele o real motivo dele ter nascido, que ele já nasceu com esse propósito para liderar e salvar o povo de Israel. E ele fez conforme a vontade de Deus. Ele volta para os seus, tentou negociar com o faraó a libertação do seu povo, que estava sofrendo muito na escravidão. Já eram 400 anos sendo escravizado, torturado, humilhado, sofrendo. E faraó se recusou. E o Senhor manda uma por uma 10 pragas ao Egito. E na 10ª praga, faraó, muito astuto, libertou o povo. Ele libertou o povo, mas ele já tinha um plano premeditado. Ele sabia que ia chegar um determinado canto em que o mar vermelho ia barrar o povo. Ele disse: agora não tem saída para o povo de Israel, porque um lado vai ser o mar vermelho e o outro lado estará os meus para matá-los. Ele queria botar em extinção o povo de Israel. Mas Faraó esqueceu de uma coisa: que o Todo-Poderoso estava com o povo de Israel. O grande eu sou, o Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, o Deus de milagre, o Deus que tudo pode fazer e tudo faz com apenas uma palavra. Glória a Deus. E Deus manda Moisés descer o cajado diante do mar vermelho, em frente ao mar vermelho. Preste bem atenção. Um lado é os egípcios, pronto para matar o povo de Israel e botar em extinção aquela raça. O outro lado é o mar vermelho. Tá tudo impossível, né? Tá tudo impossível na tua vida também, né? Todo mundo tem um negócio aqui impossível hoje que tem pedido a Deus. Tá impossível? Para eles também estava impossível. Mas o Deus que é com Moisés também é contigo. E o Deus que fez o impossível, naquele momento vai fazer o impossível na tua vida. Mas você precisa fazer assim como Moisés. Precisa confiar em Deus. Precisa confiar no Todo-Poderoso. Precisa confiar na sua grandeza e no seu poder. Porque o mundo todo está na palma da mão de Deus. Você pode pensar que tudo está perdido, que só tem piorado a tua situação. Você tem orado, jejuado, buscado, se ajoelhado de madrugada e Deus não tem feito nada. A situação só tem piorado. Mas eu vim para dizer a você hoje que Deus ainda está no controle de tudo. Ele ainda vai mudar o teu cenário, mas vai ser na hora certa, no tempo certo. E a palavra do Senhor vai dizer assim, ó, que é dupla honra. Glória a Deus. É dupla honra, sabe por quê? Porque quando o povo de Israel estava em frente ao o mar vermelho se abriu. E o mais interessante, o povo de Israel passou e com os pés enxutos continuou. Vocês estão entendendo a grandeza desse Deus que não só abriu o mar vermelho, mas que não permitiu que ele se molhasse? Vocês estão compreendendo o que é atravessar com o mar vermelho e uma gota de água não tocar neles? É esse Deus que a gente serve, é a esse Deus que a gente acredita, é nesse Deus que a gente confia. E aquele que confia assim como Moisés não fica desapontado, porque o Senhor não tampou os ouvidos para não ouvir tua oração. Ele não fechou os olhos para não te ver. Ele está te vendo, ele está te ouvindo. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe o que está permitindo. E vai chegar a hora certa, vai chegar o momento certo e ele vai te honrar, assim como ele está fazendo na minha vida. Glória a Deus, glória. Toda honra e toda glória seja dada a ele. Meus irmãos, tem momentos na nossa vida que a gente tem orado tanto, tem buscado tanto, tem ofertado jejum, tem feito tudo. Senhor, eu tenho ido para todos os cultos. Senhor, eu te confessei. Senhor, eu tenho orado tanto na madrugada, tenho feito propósito. E Senhor, só tem piorado tudo, Senhor. Cada vez fica pior, Senhor. Cada vez o gigante se levanta na minha vida, Senhor. Irmãos, Deus sabe o que está fazendo, sabe o que está te permitindo. O Senhor
te provando. Então mostra para Deus o quanto você é fiel. Fica na posição, permanece adorando, permanece buscando, fica na posição. Mostra a Deus o quanto você é fiel, porque Ele vai se levantar do trono, vai erguer a mão dele sobre a tua vida e tudo vai se transformar. Porque a palavra do Senhor vai mostrar em vários casos que basta apenas uma palavra de Jesus. Somente uma palavra de Jesus e tudo se transforma. Lázaro estava morto há 4 dias e só bastou Jesus dizer: Lázaro, saia para fora. E Lázaro ressuscitou. Só uma palavra de Jesus. Lucas 7, a viúva de Naim. Jesus só falou. Ela tinha perdido o marido já e tinha perdido o seu único filho. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus se encheu de compaixão daquela mulher. Mas Jesus só falou uma vez. Para ela estava tudo perdido. Perdeu o marido, perdeu o filho, estava só. E Jesus só falou: menino, se levanta. E o menino se levantou. Quando Jesus só fala uma vez, quem era Paulo? Paulo era Saulo, o maior perseguidor de cristão. Ele era líder, o melhor de todos. Perseguia, especialista em perseguir e matar cristão. Se você falasse de Deus, Saulo estava te perseguindo. Se você batizasse, Saulo estava te perseguindo. E um certo dia Saulo estava indo para Damasco fazer o que ele fazia de melhor: matar cristão. Só que no caminho de Damasco, ele não esperava. O Todo-Poderoso falou com ele. E escuta só. Quem persegue o povo de Deus é a Deus que persegue. Sabe por quê? Porque Deus falou assim, ó: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Por que tu me persegues? E naquele momento, meus irmãos, Saulo caiu por terra. E quando ele cai por terra, já não é Saulo que se levanta, é Paulo, porque é um novo homem. E quem se levantou dali, sabe quem foi? Um dos maiores cristãos da história. Depois daquela palavra de Deus, a vida de Paulo se transformou. Ele deixou de ser o maior perseguidor para ser um dos maiores cristãos da história. E Paulo é lembrado, glória a Deus, e é um grande exemplo de cristão. Vocês estão entendendo a palavra de Jesus? Somente uma palavra de Jesus, tudo se transforma, tudo se faz novo. Não te perturbe, não fique angustiado. Imagine agora o sofrimento de Marta e Maria. Mandou chamar Jesus para que viesse salvar o seu irmão. E o que acontece? Cada vez mais a situação de Lázaro ia piorando. Cada vez mais ele ficava mais doente. E ele chegou a morrer. Então elas olharam e disseram: é o fim. Acabou. Ele morreu. Mas Deus ainda tem a solução. Deus ainda é o Todo-Poderoso. Deus ainda realiza o impossível. E quando Jesus chega lá, bastou só uma palavra. E aquela situação se transformou. Eu quero dizer para cada um de vocês que está aqui hoje, que veio aqui hoje: não importa o teu problema, não importa a tua situação, não importa que você tenha orado se faz mais de 1 ano, quantos anos faz, quanto tempo faz. Eu não sei o tamanho do impossível o que você tem pedido e orado e confiado a Deus. Escuta só, espera só o tempo determinado, porque Deus vai fazer na tua vida. Ele vai mostrar que é Deus. Ele vai mostrar que estava ouvindo cada oração sua. Ele vai mostrar que Ele não tampou os olhos para o teu sofrimento, mas que Ele só estava aguardando o tempo certo para te honrar. No tempo certo e na hora certa você vai ver que Ele é Deus e que Ele é Deus na tua vida. Você vai contemplar a grandeza do poder de Deus. Vai ser nesse impossível aí que você trouxe hoje aqui para a casa do Senhor. É nesse impossível aí que você trouxe hoje. É exatamente aí que Deus vai mostrar a grandeza dele na tua vida. Ele vai mostrar que Ele é Deus, que Ele é Todo-Poderoso, que Ele tudo pode fazer, que nenhuma enfermidade prevalece quando Ele se levanta do trono, que não tem o mal, nenhum vício, não é vício, não é prostituição, não é enfermidade, nada, não é o maligno, não são setas malignas, nada prevalece de pé diante do Senhor. Nada prevalece, nada persiste. Agindo Deus, quem impedirá? Quem terá poder? Quem poderá contrariar o Todo-Poderoso? Quem? É os médicos?
é o mal? Quem poderá contrariar o Todo-Poderoso quando ele se levanta do trono e levanta a mão dele sobre a tua vida? Ninguém poderá impedir o grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria convidar vocês para ficar de pé um momento. Vamos ficar de pé, irmãos.